Glória a Deus, irmãos. Que alegria estar neste lugar. Amém? Amém. Diga comigo, Piraju. Piraju É do Senhor Jesus. é do Senhor. Senhor Jesus Senhor é o Senhor é o Senhor da nossa cidade. da nossa Cidade de Piraju. cidade de Piraju. Olha, irmãos, só que eu estou vendo muita gente com boca fechada. Que falta de entusiasmo. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. E nós vamos falar com convicção de coração. Nós vamos ter que espantar o inferno, irmãos. Em nome de Jesus. Você vai dizer: Piraju pertence ao Senhor Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor desta cidade. Amém? Agora você vai abrir Salmo 47. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Exaltado é o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Amém, Jesus. Glória a teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler da forma como, aplicando o Salmo 47, tudo bem? Mas eu queria que você repetisse também. Eu quero ouvir a tua voz, tudo bem? Eu quero assegurar que você não está dormindo. Amém, irmãos? Diga: batamos palmas. Juntamente com todos os povos. Celebremos a Deus. Com vozes de júbilo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. O Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés. As nações escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações. O Senhor ao som de trombeta. Salmodiemos a Deus. Cantemos louvores. Salmodiemos ao nosso Rei. Cantemos louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Levanta a tua mão, diga: Deus é o Rei de toda a terra. Mais uma vez: Deus é o Rei de toda a terra. Amém? Salmodiemos com harmonioso cântico. Aleluia. Diga: salmodiemos com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. E o povo Deus de Abraão. Porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Aleluia. Deus é o Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Oh, Senhor, nós queremos agradecer. Nós estamos felizes nessa noite. Viemos aqui nesta igreja para te adorar. Eu quero agradecer por este povo que se juntou neste lugar. Senhor, este povo está aqui para te cultuar. Este povo está aqui para te dizer: nós te amamos muito, Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui, Senhor, para levantar as nossas mãos, para dizer: Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dada a Jesus Cristo de Nazaré, porque é o nome mais precioso, o nome mais poderoso é o nome de Jesus. Receba nesta noite a nossa adoração. Senhor, nós queremos agradecer, porque é noite de festa, 5 anos de ministério, Senhor, do pastor Francisco e a Francisca Cirilo. Louvado seja o teu nome. E nós sabemos, ó Pai, da tua
Senhor, em algo completamente destruído, fulminado, em nome de Jesus. Porque o que nós queremos é ver, Senhor, a glória do Senhor nesta noite se manifestar. Muito obrigada, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. E dizemos: Senhor dos senhores, Rei dos reis, recebe a nossa adoração. Senhor, tu és Alfa e Ômega, tu és o princípio e o fim, tu és o leão da tribo de Judá. Oh, recebe a nossa adoração. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, nós recebemos os benefícios do teu sangue, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Eu queria pedir para que o irmão mexesse um pouquinho e a parte aguda, porque está muito abafada a minha voz. Amém. Amém, irmãos. Eu quero que você abra agora um outro salmo. Salmo 27. Aleluia. Viemos aqui para celebrar a bondade do Senhor, não é? Mas hoje eu vou falar sobre um assunto que todos nós enfrentamos. Salmo 27. É, 27. Ah, você trouxe a tua Bíblia? Amém? Quando você vem ao culto de uma igreja, nós temos que trazer a palavra de Deus, né? Escrita, Salmo 27. Então, aqui no primeiro versículo está assim, Salmo 27. Todo com a Bíblia aberta? Amém? E a Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Deus, amém. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Há uma pergunta: de quem terei medo? De quem terei medo? De quem terei medo? Uma pergunta, né? Outro: o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? A mesma pergunta. Você tem medo? Eu tenho medo de alguém? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ele está dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei no meu coração. Amém, irmãos? Amém. Você está dizendo: não importa se um exército vem contra mim, se acampe contra mim, eu não vou ter medo no meu coração. Amém? Amém. E se estourar contra mim a guerra, assim ainda terei confiança em nome de Jesus. Amém? Então diga: e a quem temerei? Amém. Eu terei medo? Eu terei medo. Amém, irmãos? Amém. Você vai dizer: eu não temerei. Eu não. Ainda que um exército se acampe contra mim. Eu não vou temer no meu coração. Em nome de Jesus. Você sabe que o Senhor falou uma frase 365 dias, 365 vezes, para que cada dia nós pudéssemos ouvir esta frase. Ele falou 365 vezes, tudo bem? Amém. 365 vezes ele falou uma frase. Sabe qual foi? Não temos. Isso, alguém já sabe, não é? Glória a Deus. Você não tenha medo. Amém. Não temas, não tenha medo. Então diga para teu irmão: olhe, o Senhor disse. Não tenha medo. Não temas. Não tenha medo. Não temas. Não temas. Não tenha medo. Tudo bem, irmãos? Olha, mas deixe-me dizer: você tem medo? Hã? Irmãos, eu tenho ficado assustada. Eu tenho ido de igreja em igreja. Eu tenho descoberto que muita gente tem medo. Irmãos, não importa. Hoje nós vamos enfrentar o medo. Tudo bem? Amém. Amém? Porque o Senhor Jesus já disse: não temas,
Não tenha medo. Ele disse 365 vezes. Diga 365 vezes. 365. Para cada dia do ano. Não temas. Não tenha medo. Olha, irmãos, mas tem gente que tem até medo de barata, não é? Tem gente que tem medo, sabe de quê? De lagartixa. Tem gente que tem medo de enfermidade, de doença. Tem gente que tem medo de perder os queridos, né? Tem gente que tem medo de acidente. Tem gente que tem medo de violência. Tem gente que tem medo de se fracassar como profissional, como pai, como marido, como esposo. Vocês estão me ouvindo? Né? Então nós temos vários tipos de medo, mas Jesus disse: não tenha medo. E eu queria que você abrisse. Será que hoje você vai ter paciência para abrir a tua Bíblia? Abra Lucas. Uma jovenzinha recebeu uma visita de um anjo. E ela ficou toda assustada, porque ela era uma virgem, ela era desposada de um rapaz chamado José. Esse José era da casa de Davi. Essa era uma mocinha. E essa menina recebeu a visita de um anjo. E o anjo disse assim, entrando o anjo onde ela, essa mulher chamava-se Maria, né? Estava, e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é com você, contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não temas. Maria, não tenha medo. E Deus está falando para você, Maria. Deus está falando para você, Dória. Deus está falando para você, Márcia. Deus está falando para você, Mário. Eu não conheço o nome de vocês, né? Amém? Deus está falando para você, João. Não tenha medo. Não temas. Não temas. Não é? Porque achaste graça diante de Deus. E no mesmo evangelho de Lucas, irmãos, os pastores estavam no campo fazendo o quê? Tomando conta de ovelhas. Deve ter sido mais ou menos mês de outubro. O povo ainda estava no campo. As ovelhas estavam no campo. O anjo, não é, apareceu por lá, desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Já imaginou, irmãos? De repente, naquele escurinho gostoso da noite, aparece uma luz cheia de glória de Deus. Aqueles pastores, não são pastores de ovelhas, tudo bem? Amém? Eles não estavam acostumados. Então, quando eles viram aquela luz, aquela glória, eles ficaram tomados de medo. E qual foi a mensagem? O anjo por eles disse: não tem mais, não tenha medo. Eu trago aqui uma boa notícia, uma notícia de grande alegria, que eu será para todo o povo. E falou sobre o nascimento de Jesus. Lembra disso, irmãos? Amém? Agora veja só, em Lucas também no capítulo 8, há uma história favorita que eu gosto, porque é uma história de uma menina, capítulo 8, uma menina que estava doente, e o pai e a família da menina estava desesperada. Gente, vai, vamos procurar o Mestre Jesus, porque ali Mestre Jesus tem capacidade de fazer alguma coisa, ele vai curar a nossa filha. Vamos embora, vamos gente, vamos mandar chamar o Mestre Jesus. Chegaram lá e Jesus vinha vindo, só que no meio da multidão tinha uma mulher que estava sofrendo 12 anos de hemorragia, e aquela multidão apertava aqui, apertava colar, e aquela mulher, não é, chegou para Jesus e ela pensou: ai, se eu
se eu pudesse tocar na barra do manto de Jesus, eu estaria sendo curado, né? Tocou. Irmãos, Jesus estava sendo apertado por todos os lados. Só que quando aquela mulher tocou, o que aconteceu? Saiu virtude, saiu poder. Jesus sentiu assim, algo saiu dele. E ele disse assim, escuta, quem me tocou, não é? E o povo disse assim, mas como? Aqui todo mundo está apertando o Senhor. Aí o Senhor vai dizer, quem me tocou? Não, saiu virtude de mim. Amém. Saiu, alguém tocou com o quê? Com fé. E aquela mulher estava toda temerosa. Não temas. Aleluia. E demorou. Então quando ele chegou, foi chegando pertinho da casa de Jairo, depois de todo aquele alvoroço, quando foi chegando perto da casa de Jairo, o pessoal veio mandar dizer, ih, mestre, não precisa mais. Olhe, a filhinha do Jairo já morreu. O senhor não tem que perder tempo não. Pode ir embora, Jesus. Não é? E o que acontece? Tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Versículo 50 do capítulo 8, Jesus diz assim. Mas Jesus, ouvindo isso, disse, não temas. Não tenha medo. Crê somente, ela será salva. Ou, numa outra tradução, Jesus diz assim, não tenha medo. Não tenha medo. Ela dorme. Sabe? Algumas pessoas disseram, o que é isso? O Senhor não está dizendo que ela dorme. Já morreu. Não é? E você sabe quem são as carpideiras? São aquelas mulheres que vão lá, quando alguém morre, e elas começam a fazer um grande estardalhaço. Começam a gritar, chorar, berrar, para dizer que aquele funeral é mais chique. Quanto mais o povo gritava, mais chique era o funeral. Você está entendendo, irmão? Toda a cerimônia. Não é? E Jesus naquela tranquilidade. Não tenha medo. Sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Lá perto da nossa casa, morava uma moça muito inteligente. Pensa bem. Ela fazia curso de psicologia de manhã. Já é muita coisa, né? À tarde ela trabalhava numa firma e à noite ela fazia curso de direito. Alguém pensa assim, misericórdia, como é que ela conseguia fazer isso? Ela vivia de carro para cima e para baixo, indo de uma faculdade para trabalho, de trabalho para outra faculdade, de faculdade para casa, depois acordava e ia para a faculdade, depois ia para trabalho, de trabalho para ir para outra faculdade, ia dormir em casa. E assim a vida dela era corrida. Ela estava cansada. Um dia no carro, em vez de pisar no freio, no breque, ela pisou em quê? Acelerador. E o carro dela foi de encontro ao outro carro. O carro ficou totalmente amassada e ela foi parar na UTI. Ela ficou 2 meses na UTI. E a minha irmã, intercessora, começou a orar. Orou. E leu esse texto para a mãe dessa mulher que era espírita. Estão vendo? Amém. Dona Silvia. Olha o que a Bíblia fala. Veja só. Essa menina já estava morta. Mas Jesus disse, não tenha medo. Não crê somente. Não tenha medo, crê somente. Ela dorme. Ela vai ser salva. Aleluia. 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 Aquela mulher que era espírita, que não cria em Jesus, sabe o que aconteceu? Começou a cair. Ela começou a chorar. Chorava. Depois de muito tempo ainda, ela contava essa história e chorava. E ela falou, ai, o meu coração ficou tão em paz a partir daquele dia. E a minha irmã intercessora começou
visitar. Todo dia, todo dia, todo dia. Com sol, com chuva, com vento, sem vento. Estava lá minha irmã orando. Quando completou 7 meses, nunca mais ela foi. Mas aquela menina saiu do estado de coma. Estão me ouvindo, irmãos? Amém? Aceitou Jesus. Estão me ouvindo, irmãos? Foi curada. Só que tem uma coisa: ela ficou com algumas sequelas, porque ela aceitou Jesus. Ela saiu da morte, do estado de coma. Mas sabe, irmãos, que pena, né? Ela podia estar hoje 100% totalmente bem, mas ela não continuou a sua fé em Jesus. Estão me ouvindo? Mas eu quero dizer a vocês que a mensagem de Jesus para todas as circunstâncias é: não tenha medo, não tenha medo, crê somente. Estão me ouvindo? Amém? Não importa, aquela menina, quando ela estava no estado de coma, quando ela ficava totalmente fora de si, quando ela estava ali, ela só falava aquelas palavras grandes. Ela não conhecia Jesus. Era terrível, não é? Entende? Ela falava coisas horríveis. Mas depois Deus foi mudando e transformando aquela vida. Agora, eu lamento mesmo que aquela menina realmente não deu continuidade. Agora, eu queria perguntar uma coisa: de onde vem o medo, hein? De onde vem o medo? Você sabe onde começou o medo no homem, na vida do homem? Você sabe onde começou o medo? O medo veio de onde? Ei! Ah, irmão, tá lá o irmão falando. O medo se originou, começou no jardim do Éden. Mas como assim? Irmãos, quando o homem desobedeceu a Deus. Vamos abrir Êxodo capítulo 3. Êxodo não, é Gênesis. Primeiro livro. No teu livro tem, não é? Na tua Bíblia tem Gênesis, não tem? É. Então, Deus tinha falado para Adão e Eva fazer o quê? O que ele tinha falado? No jardim do Éden. O que ele tinha falado, minha gente? Não deve comer a fruto daquela árvore. Na verdade, havia duas árvores ali. Ele disse: olha, você não pode comer esses frutos. Não é verdade? No entanto, a Eva foi enganada pela serpente e ela comeu. Tá certo? Vocês conhecem a história, não conhecem? Então, no momento que eles comeram, alguma coisa aconteceu na vida do Adão e Eva, e eles verificaram que eles estavam sem roupa. Agora presta atenção naquilo que eu vou explicar. Os estudiosos da palavra de Deus diz, sabe, que quando havia obediência, quando não havia desobediência, quando Adão e Eva estavam em total concordância com Deus, a presença, a glória de Deus estava dentro dele. Vocês concordam? Não é? E a glória de Deus brilha. Então o brilho de Deus saía do corpo dele, tanto da Eva como de Adão, que aquilo era como se fosse um manto de luz. Está me ouvindo? Né? Ele tinha um manto de luz. Só que quando pecou, aquele manto de luz foi embora, ele ficou. O que aconteceu? Eles ficaram tão envergonhados que eles fugiram e ficaram escondidos. E na viração da tarde, lá para 18 horas, quando o sol ia caindo, as trevas iam chegando, a escuridão da noite ia chegando, né? Deus ia chegando. Oi, meus filhos, Adão, eu tenho tanta saudade de vocês. Como é que é? Como é que foi esse dia? Né? Só que naquele dia, quando Deus Pai apareceu, eles não estavam lá. Adão, ei, onde é que vocês estão?
Onde é que eles estavam? Escondidos. Ai, Senhor, sabe o que aconteceu? A gente descobriu que a gente estava sem roupa, estava nu. E nós tivemos medo. E nós escondemos. O medo vem daí. O medo veio da desobediência. Entendeu? Entendeu? Vocês entenderam? Diga para o teu irmão: o medo veio da desobediência. Quando a gente desobedece a Deus, fala, quando a gente desobedece a Deus, o medo começa a entrar. Olha, irmãos, Deus não tinha planejado o medo para nós. Ele ama tanto cada um de nós que Ele tinha planejado a companhia eterna dele. Você sabe que o nosso Deus carrega todos nós aqui no peito dele, no colo dele? O teu lugar é aqui no peito do Pai. Bota aqui a tua mão. Fala assim: o meu lugar é no peito do Pai. O meu lugar é no colo do Pai. Aquele é o meu lugar. Só que algumas pessoas sentem mal, né? Eu não mereço. Né? O diabo já falou e convenceu, falou: você não merece estar no peito do Pai. Que história é essa? Né? Mas, irmãos, deixa eu falar. Jesus morreu por você? Morreu? É para... Nós estávamos longe como Adão e Eva foi embora longe. Mas sabe, Jesus morreu na cruz do Calvário. E Ele disse: volta, meu filho, para o meu colo. Eu estou lá, viu, gente? Eu estou lá. Eu estou lá. Eu quero que você também esteja lá. Amém, irmãos? Não é? Agora, irmãos, o medo é um sentimento ruim, não é? É um sentimento ruim. Mas todo mundo tem esse sentimento. É um sentimento universal. Você vai para o Japão, o pessoal do Japão tem medo. Você vai para a África e lá também o povo tem medo. Você vai para a Austrália, lá o pessoal tem medo. Você vai para a Coreia, para a China, você vai para a América do Norte, no meio de ricaço, o povo também tem medo. Entende? É um sentimento ruim, é um mal-estar, é insegurança. Mas Jesus foi na cruz do Calvário para conquistar o medo, para vencer o medo. Diga para teu irmão: Jesus foi na cruz. Para conquistar o medo. Para vencer o medo. Para vencer o medo. Diga: Jesus foi na cruz. Para vencer o medo. Em nome de Jesus. E nós também vamos vencer. Amém. Irmãos, teve um irmão muito querido de alguns, eu gosto muito dele. Lá na eternidade vou passar um tempo muito grande conversando com ele. E esse homem também acho que é querido de vocês. Esse homem chama-se Pedro. Vocês gostam de Pedro, irmãos? Eu gosto dele. Sabe? Ele tinha os seus defeitos, não tinha? Ele não era perfeito, mas ele era amado de Jesus. E ele amava Jesus do jeito dele, como muitos de nós amamos a Jesus, né? E Jesus foi falando aquelas coisas meio tristes. Gente, daqui a pouco eu vou para a cruz do Calvário. E olhe, o povo vai me pegar, o povo vai me prender, eles vão me torturar, eles vão me levar na cruz. E eu Pedro: não, Senhor, nada dessas coisas vai acontecer, viu Jesus? E de vez em quando Pedro recebia umas reprimendas da parte de Jesus. Como? Você está falando filho de Satanás? Arreda de mim, Satanás? Né? Jesus falava essas coisas. E o Pedro: Jesus, o Senhor disse que todo mundo vai te abandonar. O que é isso, Jesus? Olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou abandonar. Né? Não foi assim que ele falou? E Jesus, com muita paciência: pois é, Pedro, você sabe que Satanás pediu
para cirandar vocês, nelas assim, né? Mas para chacoalhar você, como se fosse na peneira, né? Mas eu orei para que você não, realmente, você não fosse derrotado na sua totalidade. Orei para que o Pai te protegesse, viu, Pedro? Mas ouça, ainda você vai me negar esta noite. Eu em Jesus, todo mundo pode abandonar o Senhor, eu não. O que aconteceu, irmãos? Ah, chegou a milícia, né? Chegou aquele grupo. E o Pedro que falou, que gritou, que berrou, né? Que se orgulhou dizendo, eu nunca, não vou. Olha o que aconteceu. Levaram Jesus. Foi o medo, irmãos, medo que trouxe derrota naquele homem. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 22, versículo 54. Então, prenderam Jesus, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Eu não seguia de perto, seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, e Pedro tomou lugar entre eles. Quer dizer, fizeram uma fogueirinha no pátio, era noite, fizeram uma fogueirinha, o Pedro sentou lá pertinho. Entre mentes, uma criada. Sabe o que é criada? Uma empregada. Tudo bem, irmãos? Graças a Deus pelas criadas, né, irmãos? Graças a Deus pelas empregadas. Mas então, uma criada, uma empregada, vendo-o sentado perto de fogo, fitando-o, olhou bem para ele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço não. Misericórdia. Passou um pouquinho mais de tempo. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu é dos tais. Pedro, porém, protestou: homem, não sou não. Segunda vez que Pedro nega, né? E tendo passado cerca de 1 hora, ele estava lá 1 hora quietinho, vendo o que estava acontecendo. O outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também em Galileu. O jeito dele falar, fala igual a ele, tem o mesmo sotaque. Ele estava lá. Pedro insistia: homem, não compreendo o que, não estou entendendo o que você está dizendo. E logo estando ele ainda falou, quando ele estava dizendo: não conheço, eu não sei do que você está falando. A gente fala assim, né? Eu não sei do que você está falando, né? Mente. E logo o galo cantou. Então, voltando-se o Senhor, Jesus estava lá. Ele deu uma volta, olhou para Pedro, né? Olhou bem no olho, lá de longe. E que o olho de Pedro conhecia. Fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor quando lhe disse: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantarolar. Irmão, por que o Pedro negou Jesus 3 vezes? Medo, né? Medo. Nós temos medo. Por isso hoje nós vamos pedir para Jesus nos ajudar a vencer o medo. Você sabe que o medo... Então, o medo levou o líder dos apóstolos a negar a Jesus. Estava vendo? E você não vai dizer: eu não tenho medo não. Não, hoje nós vamos reconhecer os nossos medos, para dizer: Jesus nos ajude. Tudo bem? Amém? Agora eu vou contar algumas coisas. Em Mateus capítulo... Eu tinha muito mais outras coisas para falar, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Mas olha, você sabe que o medo
o medo torce a nossa visão. Em Mateus, capítulo 14, aconteceu uma coisa muito engraçada. Vocês sabem, né, irmãos? Os discípulos amavam Jesus de paixão. Quem concorda? Amém. Gostava de Jesus, amava Jesus, olhava para Jesus, não é? Ouvia Jesus, estava sempre cuidando de Jesus, estava sempre perguntando: onde está Jesus? E essa madrugada eu sei que ele foi andando para aquela montanha, que ele deve estar orando lá. Você viu Jesus hoje à tarde? Não, acho que ele foi andando para lá, acho que ele foi orar, não é? Num desses dias, irmãos, Jesus tinha multiplicado os pães e tinha alimentado muita gente. É Mateus 14. E a multidão ficou fascinada por Jesus. Já imaginou, irmãos? Né? De 2 pães. Deixa eu ver se aqui era 2 pães. 2 peixes e 5 pãezinhos. Né? Ele conseguiu alimentar mais ou menos 20 mil pessoas. Ele multiplicou. Quando o povo viu aquilo, disseram assim: misericórdia, este homem vai solucionar a fome do mundo. Vamos coroar este homem rei. Assim nós podemos ficar sossegados, porque não vamos ter mais fome. E acho que Jesus nessa hora pegou o manto de invisibilidade. Você conhece? Já tem o seu manto de invisibilidade? Tem? Ele pegou o manto de invisibilidade, passou no meio do povo, foi embora. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está aquele homem? Onde é que está? Nós deveríamos era coroá-lo. Não tínhamos que coroar. Onde é que está? Jesus desapareceu. Jesus desapareceu e lá foi com os discípulos. Disse assim: entre vocês logo no barco. Logo eu vou atrás de vocês. E ele subiu do lado contrário e foi para o monte. E lá no monte ele ficou sozinho orando. Enquanto isso, ele foi vendo e viu naquele mar da Galileia o vento vindo, a tempestade chegando. E lá em cima do monte, ele estava vendo os discípulos lutando. Os discípulos estavam assustados. O vento estava forte. As ondas vinham alto, não é? E então, quando toda a turma estava bem cansada, Jesus desceu, começou a andar em cima da água. Só que todo mundo estava cansado, exausto e com muito medo. Estão me ouvindo? Amém. Muito medo? Estava com muito medo? E olha, irmãos, quando a gente está com medo, cansado, com fome, a gente começa a enxergar umas coisas esquisitas, não é? Então o povo dizia assim: tá vendo? Fantasma! Não é? Eles não reconheceram Jesus, mas viram um fantasma. Gritaram e berraram. É assim que acontece. Estão me ouvindo? O medo faz a gente ver coisa diferente. Deus pode até chegar perto de você. Jesus chega perto de você para te abraçar. O medo, né? Sabe o que aconteceu? Uma coisa muito interessante comigo. Eu acho que eu tinha meus 19 anos, muito tempo atrás. Não chegou, acho que tinha entre 17 e 18, perdão. Meu pai, eu estudava à noite no colégio. Então, eu pegava 2 ônibus para chegar na escola, à noite. Então, para não andar sozinho, mais ou menos 700 metros, meu pai ia me pegar na esquina daquela avenida. Só que uma noite eu dormi no ônibus. Passei o ponto, né? E fiquei aborrecida. É chato, não é, irmãos? Passar no ponto. Quase meia-noite, 11h30 mais ou menos. Eu falei: ih, que coisa.
Eu estava lá com bastante livros e eu comecei a voltar. Voltei, todo aquele, acho que umas 500 metros a mais. Voltei. Daí passou um ônibus cheio de cobradores. Eles falavam qualquer coisa. Eu estava meio dormida na avenida, tinha muito carro andando, né? E falei, ih, esse povo aí, pensei assim. Cheguei no ponto onde meu pai deveria estar, meu pai não estava. Falei, o que será que aconteceu? Eu comecei a descer a avenida, porque meu pai iria subir aquela avenida para me pegar. Estão me ouvindo, irmãos? Né? Então eu cheguei na esquina, meu pai não estava. Então eu comecei a descer, porque o carro dele viria ao meu encontro, né? Poxa, meu pai hoje não está aqui. O que será que aconteceu? E de repente veio um carro de trás. Eu estou descendo, veio um carro de trás. E sabe o que eu lembro? Naquela noite, eu lembrei que 2 semanas atrás, uma senhora tinha sido pega e foi estuprada. Violência. Eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a orar. Ai, Deus, por favor, me ajuda. Por favor, o Senhor me protege. Né? Comecei a orar. Mas já estava com medo. O medo já estava começando, não é? Amém? Amém. Né? E o carro foi embora. Ai, graças a Deus, muito obrigado, Senhor. E aí, desse meu pai nunca chega. Né? E agora vem um outro carro, agora da frente de frente. Mas não é o carro do meu pai. Meu Deus. O carro do meu pai é quadrado. Vem um carro meio redondo. Né? Que é isso? E o pior agora é que o carro para bem ao meu lado. E alguém desce e fala assim, mocinha, eu perna para quem tem. Começo a correr. Irmãos, alguém vem atrás de mim dando gargalhada. Era meu pai. Sabe o que aconteceu? Meu pai foi numa reunião um pouquinho abaixo da minha casa e meu tio falou, tá bom, você tem que ir lá em cima, né? Eu te dou carona. E meu tio deu carona para meu pai, então ele pegou um carro diferente. Só que até lá eu já estava toda cheia de medo, porque desci num lugar errado, tive que voltar e enfrentei uma série de coisinhas. E lá, medo, não é? Quando cheguei ao lado do carro do meu tio, meu pai não me chamou de mocinha, me chamou pelo meu nome. Só que o meu ouvido já estava todo contaminado de medo. Então, em vez de ouvir o meu nome, eu ouço mocinha. Por isso eu saio correndo. Né? Olha, irmãos, meu pai tinha até sushi na mão. Você sabe o que é sushi? Aquela comida gostosa japonesa, né? Aí eu estava com tanta raiva, né? Com tanto susto, né? Mas por que eu estou contando isto? Estou contando isto porque o medo torce a nossa visão. E nós temos que ser livres do medo. Estão me ouvindo? E hoje à noite nós vamos orar para que Deus tire o medo de nós. Olha, eu quero também dizer a vocês que o medo pode ser espírito. Tem um espírito chamado espírito de medo. Espírito de medo. Eu vou contar a história de um brasileiro, né? Aquele homem era um homem famoso. Ele viajava de norte, sul, leste, oeste, viajava por tudo quanto é o lado do Brasil. Mas ele chegou um dia no nosso ministério, há muito tempo atrás. Ele falou assim, não sei o que acontece comigo. Não é toda hora não é 24 horas não. Mas de vez em quando eu sou assolado por medo. Eu fico todo temeroso, fico lá, eu fico todo trêmulo, eu não sei. E depois aparece, eu falo assim, misericórdia, mas eu sou homem de Deus, por que eu tenho medo? Por que eu sou assolado, castigado por um medo como este? E ele veio falar com um dos ministradores. E o nosso ministrador falou assim, irmão,
quando você era criança, você não teve uma experiência com muito medo? Presta atenção, irmãos. Né? E ele disse assim, eu tive sim, quando eu tinha mais ou menos 6 anos. Eu morava numa fazenda, na fazenda do vô. E o vô gostava de juntar todos os netos. E lá, quando o sol ia se pondo, ele vinha, juntava toda a criançada e ele começava a contar as historinhas dos monstros brasileiros. Conhece? Monstros brasileiros? Saci Pererê, né? Mula sem cabeça, tá certo, irmãos? Caipora, né? Todos o serpente de não sei quantos. Irmãos, ele ia contando, e os maiorzinhos, os netos mais maiores, cada um dava gritos, né? Dava gritos, e o menininho pequenininho, que era aquele senhor, aquele conferencista, falava assim, ai, e nesse ai, entrou nele o espírito de medo. Entenderam? E aquele espírito de medo que entrou desde pequenininho, 6 anos, estava acompanhando esse homem. Então, muitas vezes estava tudo bem, não, ele era guerreiro, ele fazia guerra espiritual, mas de vez em quando aquele espírito vinha de um jeito, que coisa terrível. E ele passou pela cura interior e o Senhor libertou do medo. Amém. Tudo bem? Amém? Agora vou contar a história de um americano. Posso contar? Né? John Bastian, este homem falava assim, que coisa esquisita, eu sou conferencista de guerra espiritual. Por que a grande maioria das vezes eu estou no avião, olha, o avião às vezes faz assim, eu não tenho medo, mas às vezes o avião faz assim, dá um tremelico, não é? Eu fico todo tenso, começo a suar frio. O que acontece comigo? Não entendo o que acontece comigo. Ele começou a falar assim. Ele começou a orar. Deus, não é possível. Eu sou guerreiro. Por que eu tenho esses medos? Eu não posso aceitar. Ele começou a orar. E Deus levou esse John Bastian lá quando ele tinha 7 anos atrás. Lembrou? Estão entendendo? Amém. Aquele brasileiro, Deus trouxe um fato quando ele tinha 6 anos. Mas o John Bastian tinha 7 anos. E ele lembrou. O irmãozinho dele, o irmão mais velho, tinha 9 anos. Ele tinha 7 anos. E sabe, no interior dos Estados Unidos, né? O irmão tinha falado com mãe, a gente pode ver filme lá naquele cinema? A mãe falou, pode. Só que, olha, eu já deixei bem claro. Vocês não podem entrar na sala A, tem que sair na sala B. Viu, filhinhos? Estão me ouvindo? Amém. Tá bom, mãe, tchau. As 2 crianças foram embora. E o Jean, que era mais novinho, correu atrás do irmão mais velho que tinha 9 anos. Irmãozinho de 9 anos entrou rapidinho no salão. Ele também entrou. E quando ele sentou na cadeira, na tela ele viu um monstro. Abriu o olho, ainda estava lá. A mãe tinha dito, não entre na sala A, entre na sala B. Estão me vendo? Só que o irmão mais velho, né, entrou na sala A. E ele tinha que correr, ele estava sozinho, não podia fazer nada diferente. Estão me ouvindo? Amém? Amém? A mãe tinha, era filme de terror. A mãe tinha falado, não vai lá, porque você não está preparado para ver aquele negócio. Você tem que ir na sala B. Tudo bem? Né? O que aconteceu então? Ele ficou lá, chateando. Abriu de vez em quando, estava lá outra vez aquele monstro. E ele olhou assim, eu saí, não quero ir embora daqui. Ele olhou assim, aquela luzinha comprida no cinema, no chão. Ele ficou lá paralisado. E enquanto ele estava paralisado, entrou o espírito de medo. Estão me ouvindo, irmãos? Amém. Ele tinha que pedir perdão a Deus, porque a mãe tinha falado não. E ele desobedeceu a mãe e entrou.
Ele lembrou daquele fato. E depois ele disse: seu demônio de medo que entrou quando tinha 7 anos. Eu estou pedindo perdão a Deus aqui, eu estou me arrependendo. Agora eu te amarro, eu te amordaço, você sai da minha vida. Sai da minha mente, das minhas emoções, do meu sentimento. Meu corpo não é lugar para espírito de medo ficar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. O espírito vai embora. Glória a Deus. Por que eu estou contando isso? Porque eu tenho descoberto, de igreja em igreja, eu descubro que grande número de pessoas têm medo. E hoje à noite nós vamos lutar contra o medo. Amém. Nós vamos orar para que o medo saia das nossas vidas em nome de Jesus. E nós vamos trabalhar para Jesus sem medo. Olha, irmãos, eu queria que você entendesse que Deus deu para nós algumas promessas maravilhosas. Está entendendo? Você vai abrir Lucas capítulo 10, 19. Lucas 10. Tem uma promessa. Você, como guerreiro, você vai tomar essa palavra e você vai lutar contra o medo hoje. Amém? Sabe o que diz Lucas 10, 19? Ele fala para os discípulos. Para os discípulos: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões é figura dos demônios, não é? Aquele irmão brasileiro tinha medo, estava assolado por um espírito de medo, não é? Aquele americano também estava sendo assolado pelo espírito de medo. Mas o Senhor Deus deu para toda a igreja a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, que são demônios, para pisar todo tipo de demônio. Tudo bem? Amém. E sobre todo o poder do inimigo. Depois o Senhor dá uma promessa: nada, absolutamente vos causará dano. Ele está dizendo: você pode lutar e você não vai ter nenhum prejuízo nem retaliação, se nós fizermos a guerra direitinho. Estão me ouvindo, irmãos? Amém. Amém? Amém. Amém? Então o que nós temos que pedir? Nós temos que arrepender das coisas erradas que fizemos. Abrimos a porta para o medo. Tudo bem? Né? E dizer: agora vocês vão ir embora em nome de Jesus. Agora, isso é no Velho Testamento, que eu gosto demais, chama-se Deuteronômio, o 5º livro de Moisés, capítulo 20. Glória a Deus. Olha, versículo 1 a 4. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos. Ele está dizendo: quando você sair para guerrear contra os teus inimigos, e vocês vires cavalos e carros, povo maior em número do que tu, não os temerás. Diga: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Pois o Senhor teu Deus, Senhor nosso Deus, que nos fez sair da terra do Egito, está contigo, está conosco. Quando vos achegardes a peleja, a luta, a guerra, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E sabe, irmãos, quando o sacerdote falava, ele berrava, ele gritava. Posso tentar imitar? Amém? Falava assim, ele dirá: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja, a guerra, a luta contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois
Aleluia. Aleluia. Irmãos, diariamente nós lutamos. Diariamente nós estamos em guerra. Então ele está dizendo assim: se você enfrentar o inimigo muito, muito grande número, então não fique intimidado. Não fique intimidado. Primeiro, não tenha medo. Não fique apavorado. Não fique aterrorizado. Porque o Senhor, que nos tirou do Egito, do pecado do mundão, vai conosco. E Ele vai guerrear por nós. E Ele vai trazer vitória. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero orar por vocês. Pelos medos que vocês têm. Tudo bem? Olha, irmãos, eu estava orando e fiz filas. Hoje acho que não vai dar para fazer fila, porque a gente vai ter que fazer outros atos proféticos aqui. Mas, irmãos, tinha uma fila de gente que falava assim, que tinha medo, sabe de quê? Aqui era medo de barata, que era medo de animaizinhos, de lagartixa, essas coisas. Daí a pouco medo de perder os entes queridos, medo de enfermidade. E tinha uma fila que era medo de lugar alto. Está ouvindo? E naquela igreja, sabe, eles tinham um lugar meio altinho lá em cima, né? De lá eles estavam controlando o som, né? E tinha uma escadinha assim rapidinho para subir. E uma das senhoras que estava lá disse assim: nunca vou subir naquele negócio. Sabe? Mas ela ficou na fila do medo da altura. E a gente foi orando cada fila. Estão me vendo? Amém. Terminou todo mundo. Aquela mulher saiu daquela fila. Ei, tô aqui. Um dia eu encontrei com a esposa de um pastor e falei: você? Diz assim: ô mulher, você tá tão lindo, o que aconteceu? Ela falou assim: sabe por quê? Pastor, aquela noite que a senhora orou, e eu saía da fila de medo do boato, medo de lagartixa, medo de altura, medo de ser fracassado. Eu saía, pulava de uma fila para outra. Deus tinha tirado o medo. Eu gostei dela, estava linda. Hoje à noite Deus vai fazer isso aqui. Vamos ficar de pé? Aleluia. Amém. O Senhor disse para você o quê? Não tenha medo. E se o medo estiver escondido entre nós vamos renunciar a este medo. Tudo bem, irmãos? Ok? Então você vai levantar a tua mão. Diga: Jesus. Muito obrigado. Porque o Senhor disse para nós para não ter medo. O Senhor disse não só uma vez. O Senhor disse 365 vezes. É para não ter medo todo dia, durante o ano inteiro. Para não ter medo. Me ajuda, Jesus, a não ter medo. Porque tu levaste todo o meu medo lá na cruz do Calvário. Eu quero começar a vencer todos os meus medos. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero ser vitorioso. O Senhor disse, o Senhor prometeu que o Senhor iria conosco nesta guerra. Que o Senhor faria esta guerra. Essa guerra era tua, Jesus. Então eu entrego todos os meus medos nas suas mãos. Em nome de Jesus. Agora, Jesus, eu renuncio a este medo. Em nome de Jesus. O Senhor vai comigo. O Senhor vai conosco. O Senhor vai lutar por nós. E o Senhor vai trazer vitória. Em nome de Jesus. Amém. Agora com os olhos fechados. Eu quero que aqueles que têm medo de fracassar, levantem a mão. Amém. Muito bem. Vocês corajosos, levanta a tua mão. Pai, neste momento eu quero orar por esses irmãos
essas irmãs que têm medo de fracassar. Às vezes é fracasso na vida profissional, às vezes é fracasso, Senhor, na vida familiar, vida de casamento. Mas em nome de Jesus eu quero pedir que o Senhor seja verdadeiramente aquela força que vai dar vitória. E eu quero dizer, aqueles irmãos que estão levantando estas mãos, não terão fracasso, mas terão vitória em nome de Jesus. Aqueles que têm medo de enfermidade, levantem a mão. Tem medo de ficar doente, tem medo de ficar enfermo. Levante bem mais. Irmãos, não tenha vergonha. Ou nós estamos lutando. Diga em nome de Jesus. Eu renuncio com meu medo de enfermidade. E quero declarar com a minha boca: Jesus já levou toda enfermidade na cruz do Calvário. Eu tomo posse da cura e renuncio com medo da enfermidade, medo da doença. Em nome de Jesus, eu não aceito. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem tem medo de acidente e violência, levante a mão. Amém. Eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, essas mãos são mãos de pessoas que estão dizendo: eu tenho medo de acidente, eu tenho medo de violência, eu tenho medo de assalto. Mas, Senhor, neste momento eu quero pedir que o Senhor esteja verdadeiramente protegendo cada uma destas pessoas. Nós retiramos, nós tiramos, nós anulamos o medo de acidente, nós anulamos o medo, Senhor, de assalto, o medo, Senhor, de violência. Em nome de Jesus, que o anjo do Senhor, que nos protege de toda violência de assalto e de acidente, esteja nos acompanhando em nome de Jesus. Amém. Medo de perder gente querido. Amém. Pai querido, tu estás vendo essas mãos. Esse povo tem medo de perder os queridos. Senhor, mas eu quero dizer que cada uma destas casas vão estar debaixo da tua proteção. O medo desaparecerá em nome de Jesus. E quero pedir que o Senhor dê a cada um certeza de que o Senhor vai guardar todos os nossos queridos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Agora eu quero perguntar. Preste bem atenção. Amém, Jesus. Glória ao nome de Jesus. Medo de não ir aos céus. Levante a mão. Pai, tu estás vendo estas mãos. Esse povo ainda tem dúvida, mas Jesus, tu és a nossa certeza da salvação. Senhor, eu quero pedir que o Senhor agora toque em cada uma dessas mãos. Eles vão, Senhor, ser levados por ti para a vida eterna. São medo de não ir aos céus. Que o Senhor retire agora. E que eles tenham certeza que Jesus é aquele que vai segurar na mão deles. Porque a palavra de Deus diz que o Pai deu para Jesus aqueles que haverão de herdar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Você vai dizer: Senhor Jesus, tu levaste todo medo na cruz do Calvário. Tu venceste o medo naquele lugar. Portanto, em nome de Jesus, eu tomo posse do cancelamento do medo na minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu vou começar uma vida sem medo, porque o Senhor disse: não tenha medo. O Senhor disse 365 vezes. Amém. Glória a Deus.